Bem-vindos de volta, Cuba Lovers e Cuba Haters. Tudo bom com vocês? Essa é a nossa segunda parte da conversa que começamos no episódio passado com o Michael. Nessa parte, a gente vai falar um pouquinho sobre raça e sobre política em Cuba. Espero que vocês gostem. Cuba, que viva Cuba! Cuba para sempre! Se você me faz essa pergunta, eu não vou falar muito, viu? Não? São projetos diferentes, são perspectivas diferentes do ponto de vista político, né? Então não dá para que a gente vai falar disso. Por enquanto é unipartidismo porque Por quê? lo que garantiza por enquanto a circunstância na que está esse país. Você mesmo abre ao multipartidismo, tem um governo aí pagando partidos para que se conformen en Cuba con despensas millonarias para captar en todas las personas que están en la pobreza y necesitadas y dar un golpe para la virada, no a un gobierno, otro gobierno democrático con otros proyectos democráticos, va a ser para un gobierno que va a responder a los intereses de Estados Unidos. Tal vez es un desafío, si você tem alguém aí nessa questão todo o tempo, a perspectiva da cidade sitiada ela vai persistir. E isso faz muito dano. Então, mas o Partido Único tem que recompor sua perspectiva também. O Partido Único não pode ser um partido que piense só como pensam os militantes, mas a gente ha discutido isso. É também muito da gestão dos funcionários políticos, dos próprios militantes. Você é militante do partido, você tem que ser a pessoa mais aberta, você tem que ser a pessoa que aceite mais a diversidade, você tem que ser a pessoa que mais entenda que os outros têm direito a pensar diferente. Porque você está representando um país. Você está representando uma nação que não é uma nação na ilha, é uma nação diaspórica que tem 3 milhões de pessoas fora do país, mas você também representa como partido político. Mas isso é... ¿Estamos grabando? Não, estamos. 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 Não, mas já fica. Aqui a gente grava tudo. A gente usa pouco, mas grava tudo. Nossa, você é um hacker, hein? Mas que conste que não foi de propósito, não provoquei de propósito, não. Olha, mas foi uma Google tá ouvindo a gente, por que a gente não pode gravar? Né? É verdade. É assim, de qualquer jeito já o Google estava gravando. Mas então, é isso, a perspectiva do Partido Único se justifica, para mim se justifica por as circunstâncias políticas en las que el proyecto se ha tenido que desenvolver. Aliás, a Revolução do 59 não começou com Partido Único, com a perspectiva de Partido Único. A gente comentava isso também no episódios anteriores. Só essa diferença do partido não postular os candidatos aos cargos públicos, né? Como é feito aqui no Brasil, por exemplo, os partidos é que postulam os candidatos para as pessoas votarem. Então você acaba votando nos candidatos e votando nos partidos que você se alinha melhor. Né? Só do partido não participar dessa postulação de candidaturas, eu já acho que é uma coisa tão diferente que não dá para comparar uma com a outra. Eu não consigo nem imaginar, entendeu? Sei lá, um candidato que sai do povo. É muito bom, é muito importante. Mas é muito difícil para um brasileiro. Pronto, eu tenho 32 anos. E 32 anos que a gente vota... a gente tem o voto mais democrático, né? Aberto, direto, e para pessoas com 18 anos e tal. Obrigatório. Né? Desde 1989 que a gente tem a nossa primeira eleição direta depois da ditadura militar. É obrigatório o voto? É obrigatório. Para nós, não. Ele é facultativo de 16 a 18 anos
e para idosos acima de 65, se eu não me engano. E ele Então, é obrigatório. o sistema eleitoral cubano é mais democrático que o brasileiro. Obrigada. Porque, Obrigada. porque não tem voto obrigatório. Eu também, assim. Não, é brincadeira, hein? Ainda não estamos fazendo uma comparação direita. Não, mas assim, é uma comparação importante, porque a gente tem essa obrigatoriedade do voto, mas ela é uma obrigatoriedade meio disfarçada, porque a gente tem que pagar uma multa. Se eu não votar, por exemplo, eu tenho algumas consequências, né? A primeira é uma multa de R$ 4,50, R$ 5, sei lá. A segunda consequência é que eu não posso participar de concursos públicos. E aí e aí a coisa vai pegando. Mas se você pagar a multa, você pode, sabe? Então, assim, você tem algumas. Você precisa de um certificado de eleição, por exemplo, para entrar numa universidade pública com 18 anos, acima dos 18 anos. Você precisa mostrar o certificado de que você votou. Né? Então, existem alguns impeditivos. Mas se você vai para uma carreira na vida privada e não tem essa pretensão de entrar numa universidade pública ou já terminou seus estudos universitários, você pode simplesmente não votar e pagar a multa lá a cada 2 anos de R$ 5. Mas Mas se o empresário, dono da empresa, é bolsonarista e você começa a fazer campanha de comunismo lá dentro, não, isso com certeza sua eleição vai ser considerada, eu acho. Vai, com certeza. Eu não sei direito. Não, é só assim, esse é um empresário que ganhou. A gente tem vários casos, por exemplo, tem um empresário que foi até ouvido pela nossa. Mas na verdade estamos falando de Cuba, não quero provocar a você para. Não, relaxa, não. Essa aqui é uma coisa que a gente faz com uma certa frequência. Não, olha só, e tem essas brincadeiras. É engraçado quando eu encontro. A gente tá num momento que a política tá na TV, né? A política brasileira tá na TV por conta dos escândalos durante a pandemia e os escândalos de corrupção em geral desse governo. E é muito difícil explicar para um estrangeiro como funciona a política no Brasil. Apesar de a gente no Brasil tem uma visão de que nós somos democráticos, porque a gente tem voto direto e obrigatório desde 1989. Perdão. Qualquer um pode se candidatar, mas não é qualquer um. Sabe? Mas a gente tem a ideia de que é universal, que é democrático. E só por conta do sistema, só porque a gente está com um sistema neoliberal capitalista e nos Estados Unidos é considerado democracia, então a gente também é, sabe? Não, na verdade, por isso é tão difícil aprofundar agora neste tema, e estabelecer uma comparação ou falar direito qual democracia mais democracia que outra, porque na verdade eu pragmaticamente em termos políticos, termos de ciência política, o primeiro questionamento é quem inventou a democracia. Quem inventou o sistema de eleições? Quem inventou o sistema de partido? Para quem? Para quê inventou o sistema de partido? A democracia americana falo estadunidense, durante muito tempo e ainda é totalmente bipartidista, mas durante muito tempo, da primeira metade do século XIX, era quase que era totalmente bipartidista y a veces unipartidista, porque se repitieron mucho determinados partidos. Tanto en muchos países donde democracia no tiene partido, por ejemplo. La democracia saudí no tiene partido. Es una autocracia política. No tiene partido. Un rey saudí por herencia, os cargos y o gobierno, sei lá.
ten rei ainda o sistema en Inglaterra, que es un país do centro capitalista. Sin embargo, ten una reina ainda, ten un sistema determinado por burocracias de estilo monárquico. Y ninguém cuestiona que la reina sea o no eleita. La reina debería ser eleita. Aliás, eu acho que Isabel en algún momento ya hubiera dejado de ser reina. Y ninguém cuestiona la monarquía inglesa. Ninguém cuestiona la monarquía española. Aliás, o monarca, o pai do monarca actual, tive un evento de corrupción, está involucrado en algunas cuestiones con el reino saudí, Ceilá, Fuyú, en algún momento. Eu non vexo moito cuestionamiento a la monarquía española. No veo cuestionamiento a la monarquía sueca, no veo cuestionamiento a la monarquía belga, no veo cuestionamiento a otros tipos de monarquía o de sistemas parlamentaristas monárquicos que están en Europa. Entonces, ahí la gente se pregunta, ¿y por qué cuestionan un sistema construido dentro de la Revolución de 1959? Entonces, la justificación, pero para nós, y ahí es un punto de inflexión decolonial. Cuando a gente construye un proyecto alternativo, democrático, socialista o de socialización, yo no quiero ficar prendido todo el tiempo, Leo y Rosana, con el termo socialista, para que ninguém se asuste. A gente quiere proceso de transformación también, donde haya un acrecentamiento de los procesos de socialización. Y los procesos de socialización para que haya una mayor distribución de riqueza, que tenga una mayor posibilidad del diseño de políticas públicas que atinjan las desigualdades, las inequidades y las desigualdades extremas, donde un jornalista gana 300.000 reais en un mes, solo para colocar un ejemplo. Más tenemos, por ejemplo, las grandes compañías como Tesla o Amazon, que en estos momentos, después de la pandemia, increíblemente, en medio de una pandemia, han subido sus ganos en cifras inauditas. ¿Cómo acontece eso cuando hay tantas personas? E foram fazer turismo espacial, né? Os Sí, donos, están, os dois, o Elon Musk y están preparando ahí para continuar ese turismo espacial sabemos para quién, para ese 1% de personas que tengan esa posibilidad. Entonces, ahí, si entramos en esa discusión, es una discusión que en esos términos comparativos no tienen termos. A gente no tem como terminar a ela. Mas a gente tem que pensar em sus processos. Então, nosso processo democrático em Cuba tem que melhorar, nosso processo elecionário tem que melhorar. Eu formei parte, com 26 anos, de uma comisión, fui presidente de una comisión electoral en una circunscripción, en un barrio, en mi barrio. Y tuve que dirigir con mi grupo un proceso eleccionario en mi barrio, que tenía 6 áreas de elección. Y tuve que enfrentar a un cara que quería hacer campaña electoral, él quería ser delegado, que es la función básica del sistema parlamentario, del sistema de gobierno, y él está prohibido la ley electoral, y estaba haciendo campaña electoral él mismo, y estaba convocando a varias personas que hicieran campaña, y tuvimos que llamar a él, y él ficó incomodado, tuvo más. Y un proceso realmente garante, o está diseñado para garantir
una apertura democrática importante, de base, y que las personas tengan la posibilidad de elegir y de pensar a quién quieren delegar su autoridad. A gente Quién questionava quieren isso. delegar, a quién quieren delegar no solo su autoridad, sino también seu poder. Hablando em termos, eu gosto muito eu acho que nós deveríamos pensar más en termos políticos, en aquellas 20 tesis políticas, 20 tesis de política de Enrique Dussel. Enrique Dussel tiene un ensayo maravilloso, se llama 20 tesis de política, que toda persona que de izquierda y más en estos tiempos debería leer. Vamos deixar nas referências para as pessoas acessarem. Então, como construir esse processo? Mas que o processo não fique viciado no caminho, porque a gente propõe los delegados, proponen las personas van, conforman gobiernos municipales, conforman gobiernos provinciales. Y cómo esas personas, cómo se garante que esas personas no pierdan un vínculo y que su representación realmente represente a los representados que delegaron su poder en ellos. Y que ellos no piensen que ese poder que delegaron en ellos es un poder que ellos ganaron y que un poder es para ellos o que es para representar a un grupo de personas o a un grupo de poder que fica lá en aquella sala del gobierno. Y que ellos esqueçam de que él está ahí porque tiene 50.000 personas de un distrito determinado esperando, tem 5.000 personas o tem 3.000 personas esperando que él faça y que él piense y que él brigue y que él se coloque y que él se posicione y que él presione para que las políticas gubernamentales, para que los diseños de política piensen y tengan en cuenta a las personas que tienen un poder. Las personas que tienen un poder no son un gobierno. Las personas que tienen un poder son un pueblo. Y el pueblo es quien decide finalmente las cosas. Entonces, cuando você esquece eso, você está representando un grupo de personas que dieron el poder para você, o delegaron el poder, porque el poder nunca se da. El pueblo nunca pierde el poder. El poder siempre es al pueblo. Y entonces ahí es donde los políticos democráticos, de izquierda, transformadores, críticos, tienen que pensar, el poder no es mío, el poder es del pueblo. Mas no el poder es del pueblo en un sentido populista, en un sentido que pierde la coherencia entre el discurso y la práctica. Tiene que ser de él y de verdad. Y para ser de él, tiene que hacer todo el tiempo, tiene que estar todo el tiempo en vínculo. Y ahí es donde hay algo que se pierde a veces la perspectiva democrática de nuestro sistema, porque hay personas que no representan directo los intereses y las perspectivas de esas personas que delegaron su poder en él. Más, tiene que ver también con las estructuras. Yo acho que el sistema político cubano tiene que mejorar mucho ainda. Tiene que mejorar, tiene que aceptar más la diversidad de tendencias ideológicas. La gente tiene que continuar pensando en cómo hacer mejores consensos, porque no tengo un sistema electoral. Un sistema electoral no es un problema. El problema es cómo se garante realmente un consenso democrático donde la mayor cantidad de personas se vean identificadas con lo que se está pensando proyectar. El sistema electoral es una parte del proceso. Entonces, yo acho que más que esa estructura, ese diseño electoral, los aparatos políticos de Estado, de gobierno, institucionales, tienen que intentar construir consensos más democráticos.
Porque la pérdida da democracia en nuestro proyecto no es solo a nivel de gobierno, es también a nivel institucional. Y la gente ha brigado mucho con eso. Você, dirigente partidista dentro de un departamento universitario, dentro de un departamento de una empresa, o você dirigente sindical, você tem que reproducir métodos democráticos. Entonces, la construcción democrática es una construcción cotidiana de espacios democráticos. Nas instituciones, nas empresas, no governo, no bairro, na casa. Si você no construye espacios democráticos familiares, si você no ensina a que las personas construyan en su casa procesos democráticos y gestionen los asuntos familiares de forma democrática, você no está construyendo democracia. Você no está contribuyendo a construir democracia. Você está contribuyendo a lo que fala Boaventura de Sousa Santos, a construir fascismos sociales. Que mínimamente las personas en los espacios públicos se limitan o adquieren un rol de democracia, sin embargo, cuando van para la casa, baten a mujer, baten a los hijos, violentan a cualquier persona por mínima cosa, y el fascismo social se va expresando en las relaciones sociales cotidianas. Y yo acho que una preocupación importante en estos momentos es preocuparnos, porque el 11 de julio, volto al 11 de julio, el 11 de julio también es una implosión se fa? Una implosión también de determinadas tendencias ideológicas cotidianas no barrio, na familia, na relación con las estructuras de gobierno, con las estructuras políticas, de cuánto los fascismos sociales también y las tendencias conservadoras pueden estar inquistadas, pueden estar estructuradas y pueden estar introducidas dentro de las lógicas nosas, individuales. Claro, no es que el 11 de julio fueron personas conservadoras, todas fascistas que salieron. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que una implosión violenta de la sociedad, que puede ser el 11 de julio, puede haber acontecido antes en otros eventos menos visibilizados, o puede acontecer a mañana, tiene que ser regulada y tiene que ser consensuada, o tiene que ser pensada y dialogada a partir de nuevos consensos democráticos que enfrenten y respondan a esas tendencias conservadoras o a tendencias que pueden ser de fascismo social, donde la violencia sea lo que ocupe a las personas, donde la única respuesta que la gente hace sea abrigar, ya sea en la familia, ya sea en el barrio, ya sea en el trabajo, ya sea en cualquier espacio social, y que eso se proyecte también al espacio público y determine las lógicas del espacio público. Porque no es la lógica de Cuba, es la lógica también que existe en muchos lugares del mundo, que las cosas se resuelven por métodos violentos, que las cosas se resuelven por enfrentamientos sociales. Porque no hay consensos democráticos, hay democracia, pero no hay consensos democráticos. A internet tem ajudado muito a fortalecer essa ideia de confronto, né? De confronto toda vez que você não concorda com o que a outra pessoa fala. Então, a solução é ir a batir, é ir a jogar pedra no outro, é ir a punir a su irmão, a sua irmã, a seu amigo, a sua amiga, porque não concorda com você Cancelar. em determinado olhar político, em determinado olhar ideológico, ou porque você está defendendo una causa que tiene que ver, una lucha que tiene que ver con la diversidad y con las identidades, mas você tem un pensamiento de orientación política que no concorda con determinado movimiento en defensa de las identidades. Entonces está la briga do movimiento negro con o movimiento marxista, y entonces está la colocación de que você tem que defender la identidad negra, pero al mismo tiempo tem que negar el comunismo y tem que negar el marxismo. Então, o sistema transnacional, o sistema liberal capitalista, fascista, ele vai colocando cunhas
cuñas de confronto. Que las personas, la educación política, social, tiene que ser muy aprofundada para colocar salidas que no necesariamente se conviertan en un aumento de las tensiones sociales, un aumento de la violencia social, o del policiamiento, o de la punición. Porque entonces, si você sigue las lógicas do liberalismo, si você sai a la rua a brigar, o si você manifiesta su problema, su decepción, su ansiedad con determinada manifestación violenta, entonces el sistema tiene solución para eso. Y la solución es punir, vigilar, castigar, punir, como falaría Foucault o falaría desde la psicología Freud. Entonces, el sistema siempre tiene la solución. Y el sistema todo el tiempo está colocando desafíos, está colocando problemáticas que construyen y desenvolven también tendencias de fascismo social, y al propio tiempo tiene la solución para enfrentar los fascismos sociales si ellos no son convenientes al consenso gubernamental o no son convenientes al consenso del sistema, para que el sistema no fique enfraquecido o el sistema no fique quebrado. Y la solución, desafortunadamente, es punir, es aumentar el policiamiento, es aumentar la vigilancia. Y un proyecto como UNOSO, entonces tienen que pensar, ¿qué vamos a hacer diferente? ¿Vamos a punir a todos esos mozos, a todas esas mozas que salieron el 11 de julio? ¿Vamos a construir políticas para aumentar el policiamiento dos barrios, das ruas, donde están concentradas las personas que más preocupaciones, más ansiedad y más tensiones tienen a partir de que están concentradas en esos lugares donde está más concentrada la desigualdad social? La solución va a ser punir, la solución va a ser aumentar el policiamiento, la solución va a ser aumentar la criminalización discursiva, la criminalización efectiva. Esa va a ser la solución. Si esa va a ser la solución, entonces estamos dando la misma solución que da el liberalismo y el fascismo a las tensiones sociales. Entonces ahí está el desafío también de la construcción del socialismo en medio de todas esas problemáticas, en medio de un aumento de las luchas discursivas, las luchas efectivas por identidad, contra la desigualdad. Estaba ahí el consenso democrático, el consenso político, el consenso ideológico tiene que aumentar, los discursos tienen que diferenciarse, las lógicas de debate, de enfrentamiento, tienen que transformarse. Porque si no, en algún punto del camino, el perigo es virar, respondiendo del mismo jeito que responden las lógicas neoliberales y fascistas. Yo acho que es algo que no cientistas sociales, intelectuales, pero ante todo cubanos preocupados, cubanas preocupadas, tenemos que pensar. Tenemos que pensar y tenemos que contribuir a cómo vamos a hacer las cosas diferentes. Vou aproveitar que a gente ficou nessa questão do 11 de julho para trazer um outro assunto que foi muito levantado durante os protestos, principalmente fora de Cuba, que foi a presença racial nesses protestos, né? A grande concentração de negros, o que, em tese, de acordo com algumas leituras, levaria o protesto a ser um protesto também relacionado à questão racial e colocaria o governo cubano num patamar de governo racista. Partindo desse ponto, mas obviamente não nos restringindo a ele, você acha que a questão da negritude e da raça, que são conceitos que têm ganhado novamente espaço na esfera pública cubana... E mundial, né? Porque e mundial, mas... Black Lives Matter, por exemplo, é uma onda enorme.
Mas supostamente em Cuba, e por aí vai a minha questão, supostamente em Cuba, essa discussão, ela estava superada, né? Foi o que se vendeu para o mundo, que o nosso discurso contou para o mundo, e é o que algumas pessoas de fora também entendem, como que Cuba conseguiu com a revolução de fato exterminar o racismo e que a gente não tem mais essa questão. E a gente está vendo outras situações, né, justamente levantadas por esses protestos recentes. Podemos falar certamente que Cuba conseguiu superar essa discussão? Olha, na verdade, Rosana, eu, pessoas que estamos vendo, assistindo, né? Quem falou isso é porque não tinha elemento, não tinha argumento para falar, ou queria falar algo que sabia que não era verdade. ¿Eh? Isso para não utilizar um termo um pouco mais duro. ¿Eh? Mas a gente tem que cuidar dos protocolos acadêmicos e tudo mais. Mas vou referenciar a Fidel Castro. Fidel Castro foi a primeira pessoa que 2 meses depois do triunfo revolucionário de janeiro de 59, colocou a questão racial em disputa do projeto revolucionário. Fevereiro de 1959. Em março, ele já bateu de frente contra os racistas del 59 y colocó directamente el tema de la segregación de cubanos negros, cubanas negras en los empleos fundamentalmente y en la educación. Então, eso en un primer periodo revolucionario. Claro, ten otras historias detrás, ten otras disputas detrás, disputas que ven do século XIX, disputas que ven do século XX. E por isso eu insisto na importância de aprofundar na história de Cuba. Não só para os brasileiros, não estou falando dos brasileiros, estou falando para nós, cubanos e cubanas. Há muitos processos que hoje não dá para entender ou não dá para pensar de que são processos que são de agora, que, nossa, que passou? Que el 11 de julho tem muito menino negro aí e tem muitas meninas negras nas fotos. Que passou? Não, que passou nada. Que passou nada. A maioria das pessoas, muitas pessoas que saíram dos barrios periféricos, as pessoas que moram lá são pessoas negras e mestizas. A maioria das pessoas que moram nos barrios periféricos da cidade de Habana não são pessoas brancas, são pessoas fundamentalmente negras e mestizas. Además, porque Habana es una de las provincias donde más concentración de personas negras y mestizas tem. Mas en otras provincias también hubo mucha visibilidad de las personas negras y mestizas porque continúan siendo las personas que moran en los barrios más afectados. ¿Ya? Y Fidel, después de los años 60, 70, que tienen otras dinámicas. Yo escribí el año pasado, tengo un artículo en la revista revista Meridional de Estudios Latinoamericanos, una revista chilena. Tengo un artículo mío y de tu profesor Agustín Lao Montes sobre el supuesto silencio, precisamente cuestionando ese silencio en los años 60 hasta mediados de los 70. Más después, en la tesis doctoral, eu continuei aprofundando em esse suposto silêncio nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, e eu posso garantir, e quem não quer acreditar, bom, pode ler a tese, de que não tem nenhum silêncio. O silêncio foi
una construcción simbólica a partir de determinados silenciamientos de determinadas personas dentro del gobierno. Y que no fue Fidel el que más contribuyó a ese silencio. Porque Fidel ya en el año 86, cuarto congreso do partido, vamos a hablar de que sí, nos años 70 ainda o silencio persistió bastante, principio dos 80, más no año 86, fechamento do cuarto congreso, do tercer congreso do partido. Fue Fidel quien propuso un sistema de cuotas no gobierno, no partido, nas instituciones para negros, mestizos y mulheres. Ano 86. ¿Você lembra que tinha tem lembrança de algum sistema de cuotas no Brasil no ano 86? 86 a gente estava Na ditadura. saindo da ditadura, né? Bom, no ano 86, já Fidel, em esse fechamento do terceiro congresso do partido, ele coloca públicamente la cuestión y se proponen por el partido un sistema de cuotas para aumentar la cantidad de negros, mestizos y mujeres dentro de las estructuras gubernamentales, dentro de las estructuras institucionales. Mas eso no fue a toa. Eso fue porque tinha ya pesquisas que estaban mostrando, en mi tesis, eu falo cuáles pesquisas también, que estaban mostrando las desigualdades que el racismo también estaba estructurando dentro del sistema revolucionario, dentro del proceso revolucionario. Tengo un material de Sara Gómez, un filme de Sara Gómez de 1974, que fue el único filme, un largometraje de Sara Gómez, nuestra cineasta negra, cineasta increíble, revolucionaria, y de cualquier manera, llámase. De cualquier manera, Rosana. Procura ahí, por favor. De cierta manera. De cierta manera, exacto. Y de cierta manera está mostrando esas dinámicas, esas dialécticas complejas, estructurales que tiene un racismo. Y que se pensó que un racismo se iba a solucionar con la solución de los conflictos de clase y una vez más un marxismo eurocéntrico erró. O un marxismo eurocéntrico, no fue Marx quien erró, no fue Engels quien erró. Fueron los marxistas que aplicaron de manera dogmática esa teoría a las circunstancias nuestras. Que como decía ya Gramsci, o decía José Carlos Mariátegui, aquel marxista peruano increíble, ningún marxismo puede ser aplicado como calco y copia a una realidad determinada. Entonces muchos marxistas cubanos aplicaron, sí, división de clase, solucionamos la división de clase, que aliás tampoco se solucionó la división de clase. Eso es un cuento de camino, como se fala en Cuba. Siempre persistieron las divisiones clasistas, siempre han persistido las divisiones clasistas, o de grupos clasistas, o tensiones clasistas dentro del proceso cubano. Entonces, si no es posible solucionar eso de facto, tampoco se puede solucionar el racismo, que es también parte de las estructuras de los procesos identitarios, culturales, políticos que se han creado en Cuba. Mas ya Fidel en el 86 estaba hablando de eso nuevamente. Y en el año 98, en una reunión con los intelectuales, artistas, en el Congreso de la Unidad, Fidel volta a colocar eso con los artistas. Y en el año 2000, cuando él retorna a la Universidad Riverside en Harlem, Nueva York, Fidel volta a falar, reconoce frente a los afro-norteamericanos, en Estados Unidos, de que la Revolución Cubana había pensado que había solucionado, que podía solucionar el problema del racismo, de la discriminación objetiva, más que la vida, la realidad se había demostrado que no. Y que se concentraban, que la realidad estaba demostrando que las mayores desigualdades se concentraban en las personas negras y mestizas. Ainda de todos los logros que la revolución
había tenido en el combate a la desigualdad, ainda que muchos negros mestizos habían logrado movilidad educativa, social, profesional. En el 2003, Congreso de Pedagogía 2003, conclusiones, fechamento del Congreso, Fidel volta a retomar la cuestión del racismo. Y si Fidel volta a retornar a la cuestión del racismo en un Congreso de Pedagogía, ¿por qué Fidel está haciendo eso? Fidel está haciendo eso a todas. Fidel está falando, educadores, educadoras, en el Congreso más importante de educación, está falando, por favor, falen del racismo. Asuman el racismo como una problemática educativa también. Preocúpense por eso, profesores y profesoras. Y ele voltou e com força, ainda mais falou o seguinte, que ontem eu publiquei meu perfil de Facebook. Y falou lo siguiente: determinados sectores están llamados a ocupar las plazas más demandadas en las mejores instituciones educacionales, a las que se accede por expedientes y exámenes, donde se refleja la influencia de los conocimientos alcanzados por el núcleo familiar y más tarde ocupar las más importantes responsabilidades. Mientras otros sectores, está hablando de negros y mestizos, con menor índice de conocimiento, cuyos filios suelen asistir por las razones expuestas a centros de estudios menos demandados y atractivos, estos constituyen un mayor número, dos que desertan en un nivel medio superior, alcanzan un menor número de plazas universitarias y nutren en una proporción mayor as filas de jovens que arriban a cadeia por delitos de carácter común. Eso falou Fidel no Congreso de Pedagogía 2003. Está hablando de las diferencias por cuestiones raciales no ingreso a la universidad, na movilidad y na punición policial, jurídica a negros y mestizos, que son los que más ingresan a cadeia. No 2006, na entrevista con Ignacio Ramonet, Fidel voltó a colocar eso como una cuestión importante y voltó a hablar de que en la televisión faló directamente de una briga que tuvo con funcionarios de televisión, porque todos los programas que hacían de policiais, todo más, os ladrões, os criminosos, os marginais, eram personas negras. Eu lembro disso. E da pouca presença dos apresentadores, de apresentadores negros, de figuras de referência. Lembro. Ele falou do errado de mostrar nesses programas policiais que sempre os criminosos eram negros e mestizos. E que ele falou desse jeito assim: eu não quero falar mais disso, eu não quero ver mais que os únicos criminosos são os negros e os mestizos en esos programas de televisión, porque eso es lo que ayuda a reproducir un estereotipo discriminatorio contra las personas negras, mestizas o las personas que fundamentalmente moran en barrios marginales, marginados o barrios populares. Enta Rosana, ¿sabe por qué el racismo ainda sorprende a gente en Cuba? Porque a gente no lee. Porque la gente no se preocupa, porque la gente no quiere olhar para la realidad. ¿Por qué tem gente que no mora en los barrios periféricos? Porque si você mora en un barrio periférico, você va a oír cotidianamente que las personas no se quieren reconocer como negras, que las personas tienen preocupación con ser negras, que las personas tienen preocupación y que las personas tienen unos códigos discursivos de ofensas y chingamentos, donde o estereotipo do negro marginal, do racismo, é muito grande. Mas tem muita pesquisa acadêmica desde os anos 90, não é só Fidel, muita pesquisa acadêmica desde os anos 90 e antes que estava falando do racismo. Mas teve uma pesquisa importante que se publicou em 2010. Aliás, eu vou colocar também rapidamente voy a costurar las otras cosas.
Vai em A frente. pesquisa mais importante de relações raciais que se publicou nos anos 2000 foi feita por um equipo do Instituto Cubano de Antropologia. Eu conheço a ele, somos colegas, hemos compartido, entrevistei a ele. Mas essa pesquisa estava feita desde mediados dos 90. E quando eles quiseram publicar, funcionários do ministério deles começaram a enrolar para que a pesquisa não fosse publicada. E, de fato, não foi publicada até 2010. Mas Fidel estava falando, aliás, as contradições. Fidel, no discurso político, está falando desde 2000 dos problemas, está insistiendo la cuestión racial. Y tem un cara funcionario que está obstaculizando y está enrolando a los pesquisadores que fueron los barrios pobres, los barrios marginais, hicieron trabajo de pesquisa antropológica, etnológica, económica, sei lá, y están mostrando científicamente lo que un discurso político Fidel está colocando. Y un funcionario, un burócrata, antirrevolucionario, enroló a él más de 10 años y su pesquisa no pudo ser publicada en esos años. Entonces, a problemática racial es un problema. Y no un problema de agora. Es un problema que tem la fundación do Estado-nación cubano. Y nós, ainda que estamos en un proceso revolucionario, ainda que ten 60 años de revolución, queriendo construir un proyecto nación diferente, no somos herederos también de ese proyecto de nación fundacional, donde los principales intelectuales, donde los principales pensadores del diseño fundacional del Estado-nación cubano eran personas racistas. Triste, mas uma realidade. Muchos revolucionarios fueron lideranzas del proceso de enfrentamiento contra la metrópoli, mas eran racistas. Salvador Cisneros Betancur era racista. José Antonio Saco, que aliás no fue revolucionario, estuvo dentro de la tendencia abolicionista, dentro de la tendencia reformista un poco también, mas es un sociólogo fundador de la sociología moderna cubana. Mas Saco era antianexionista, era un gran intelectual en contra de muchas cosas y a favor de reformar, incluso en contra de la esclavitud en algún momento. Mas estaba en contra de la esclavitud, en contra de la anexión, mas no quería saber de los negros. No quería que los negros formaran parte de la nación cubana. Él incluso llegó a proyectar políticas de inmigración blanca que aliás fueron también cumplidas para sustituir a los negros, porque para él los negros eran la última carta. Y sin embargo, hoy por hoy todavía José Antonio Saco es uno de los padres fundadores de la nación cubana. Y ninguém cuestiona prácticamente a Saco por haber sido racista, por haber sido eugenésico. Tal vez muita coisa. Y es mucho pensamiento crítico, antirracista, descolonizador, por ejemplo, de Fernando Martínez Heredia. Hay que leer Calibán, de Roberto Fernández Retamar, para también tener una perspectiva, para también seguir esa lógica de perspectiva antirracista, descolonizadora dentro de la revolución. Hay que leer a Antón Arrufá, que también tiene también una perspectiva importante en eso. Y ten muchos intelectuales que durante los 60 años de revolución han estado preocupados y han estado escribiendo sobre el tema. Mas ainda tem muita gente que acha que eso afecta a la unidad nacional, que eso afecta la construcción del socialismo, que eso afecta también, que eso está a favor de los planes de subversión del gobierno norteamericano. Y esa es la única respuesta que tienen ante los problemas raciales. Es verdad que tienen agencias norteamericanas que están colocando mucho dinero en grupos que tienen que ver con
el reconocimiento de las diferencias, incluyendo mujeres, incluyendo políticas de tratamiento hacia los animales, hacia los afrodescendientes, hacia los negros, las negras, que tenga una perspectiva anexionista, pero ten también una perspectiva revolucionaria, crítica, antirracista, que tiene que ser tenida en cuenta. Y tiene que ser tenida en cuenta porque no hay revolución posible, no hay socialismo posible en Cuba, al menos en Cuba, si no es definitivamente, convencidamente antirracista, antidiscriminatorio. Yo no quiero un socialismo que sea homofóbico, que sea racista, que sea eurocéntrico. Yo no quiero ese socialismo. Si en Cuba se construye un socialismo así, aliás, todo bien, chao, yo no quiero ese socialismo. ¿Está? O al menos voy a brigar con ese socialismo. Voy a brigar con ese socialismo. Porque ese socialismo no va a ser un socialismo completo. Ese socialismo no, muchos de nos, no nos vamos a ver identificados en este socialismo, porque además abandona las luchas históricas, reivindicativas, antidiscriminatorias, por las que murieron muchas personas, incluyendo muchos brancos y brancas. Entonces, é isso, Rosana. Bem, eu acho que a gente conseguiu resumir várias das perguntas e dos questionamentos que a gente trazia inicialmente. Eu vou, então, começar a nos despedir aqui. Foi muito bom. Como sempre, as portas estão abertas para voltar a qualquer momento, porque, obviamente, ficam muitas coisas fora do que a gente poderia e queria falar, mas eu acho que conseguimos criar aqui um espaço de pensamento que deixa muitas perguntas também, né? Uma tentativa nossa também, trazer muitas perguntas justamente para quebrar aquela coisa preconcebida e que as pessoas tentem startar um processo de pensamento fora daquele espaço limitado de Cuba é assim e ponto, né? Essa Mas, questão... Rosana, Leo, desculpa. Si o bate-papo nosso não deixa questões, é um bate-papo bancário, hein? Isso aí. O pensamento freiriano aí vai ficar ruim demais para o público e o pensamento crítico. Eu acho que o verdadeiro bate-papo crítico é aquele que, más que tentar responder todas las cuestiones, tentar convertirse en un espacio académico colonial que siempre racionalista, que siempre tiene todas las respuestas, lo que hace es interagir, colocar cuestiones, disputar sentido y dejar a o público, a nuestros compañeros, compañeras, pensando y contribuyendo a que ellos piensen. No es solo a que encuentren respuestas, es que a que ellos piensen, a que ellos se interpelen y a que ellos también busquen respuestas, que es lo más importante. Para mim foi uma aula, assim, um aprendizado enorme estar nesse bate-papo. A gente, você que estiver ouvindo essa parte do bate-papo já sabe que são duas partes. A gente vai dividir esse capítulo em dois, porque eu acho tudo que a gente conversou aqui muito necessário e é bom que ficam... A gente já deixa o convite, tá, Michael? Você fica à vontade para aparecer aqui quando quiser. A gente vai ter outras oportunidades para te convidar. Claro que a gente precisa bater a agenda também, como a gente disse lá no início, o currículo e as coisas que ele está envolvido são muitas, né? Mas assim que a gente tiver uma nova agenda, a gente já abre esse bate-papo de novo, abre essa via de mão dupla aqui nessa conversa, porque eu acho que nossos ouvintes também vão... essa conversa vai gerar muitas dúvidas e essas dúvidas geram novos temas para a gente poder discutir e aprimorar essa discussão. Muito obrigado. E chamar então a outras pessoas que respondam a essas dúvidas. Sim, é o que a gente tem feito até agora, viu? Porque eu não vou assumir todas essas dúvidas. Não, tudo bem. O que a gente tem feito agora é exatamente isso, é procurando outras pessoas para responder dúvidas que foram criadas através desses nossos... Porque tem gente que você fala, então eles querem
que sea você quien responde essas dúvidas e querem brigar com você ou querem bater papo com você. Não, tranquilo, eu falei, então você briga com outro. Acho justo. quem vai tá sempre aqui somos nós, né? É verdade. Que Então aguenta a pancada. a gente que aguenta. Mas não tem problema, não. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo, pela disponibilidade, pela conversa, por essa grande aula de Cuba que a gente teve aqui. Não, obrigado a você, Leo, Rosana. Aliás, Rosana é o nome da minha filha. Nossa, que honra. Eu chamo ela de Josi, então vou chamar a Rosana de Josi também, lembrando um pouco minha filha querida. E que muito do que a gente fala e do compromisso da gente também por esses filhos, hein? Certamente. Por esses filhos, por Rosy, por Maikiel, meu filho, por minha família, meus amigos, minhas amigas, que estão lá existindo, hein? Contribuindo com seu trabalho, com sua vida, com seus anos, com sua resistência, contribuindo a tentar cumprir com esse sonho de ter um país ainda muito melhor. Então, eu agradeço muito e me desculpam se não fui capaz de responder a todas as questões do jeito que você esperava, né? Mas sí aseguro que foi da maneira mais honesta e más siendo eu mesmo, más siendo coherente conmigo mesmo. Eu acho que não é algo importante. Para mí siempre ha sido y va a continuar siendo. Ante todo, no quería responder para Leo, ni para José, ni para el público específicamente. Yo quería interpelarme y continuarme respondiendo a mí mismo también. Das cosas que eu mesmo fico preocupado. Quando uno fala, também fala para uno mesmo, hein? E continua interpelando-se, e continua contradiciendo-se dialécticamente para encontrar respostas a lo que uno mismo es, a lo que uno mismo faz e a lo que uno mismo ha contribuído a fazer. Lá em Cuba, em outros lugares, aqui, e falar que ainda que estou longe de Cuba, continuo contribuyendo, voy a continuar contribuyendo, y aquí no Brasil también voy a continuar contribuyendo por una sociedad mejor, por un Brasil mejor, por reducir las desigualdades, contribuir a una mejor educación brasilera y a este povo fantástico que vocês son también. Agradeço muito, aprendo muito todos os dias da força, da resistência de vocês. Escrevi tem pouco tempo algo, uma experiência de uma visita lá no sertão de Piranga. A Rosana pode compartilhar depois minha experiência. Mas a experiência no Brasil é uma experiência muito rica, que ha contribuído muito a afiançar olhares críticos e ao próprio tempo tener también una perspectiva de mucha humildad también en lo que la gente tiene que seguir pensando y tiene que seguir proyectando. Porque la vida es compleja, un mundo es complejo y hacer política, diseñar política, pensar en proyectos transformadores es complejo también. Te mando un abrazo ahí, grande, para todas, para todos. E fora todo o que não preste. Fora. Muito obrigado, Michael. Um beijo e um abraço. Tchau.